Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Preparados para mais uma live aqui do nosso aquecimento? Deixa eu já começar interrompendo aqui rapidinho a live para eu colocar esse celular em modo avião. Pronto, assim a gente não corre o risco de ninguém me ligar no meio da live, não é mesmo? Boa noite, gente. Vamos chegando, vamos entrando. Hoje, meu Deus, vai ser uma live muito especial. Talvez eu fale isso em todas as lives do aquecimento? Sim, porque todas foram pensadas com muito carinho e os convidados que a gente vai ter por aqui são, assim, pessoas que eu tenho uma admiração gigantesca e com a Cecília é exatamente isso. Não vou falar muito dela, porque ela vai se apresentar, não é mesmo? Mas, gente, pensa numa live importante, porque é o que eu falei nos stories mais cedo. Não tem como a gente fazer rótulos corretos se a gente não souber rotular alergênicos. Isso é assim, impossível, impossível. E muitas vezes eu percebo que os profissionais não dão a devida importância à rotulagem de alergênicos, a essa advertência de alergênicos. Então, eu convidei a Cecília para vir aqui falar sobre isso de uma visão de consumidor. Vocês vão ver que a Cecília é advogada, então ela entende muito de legislações. Mas ela tem essa visão que não é da indústria, é o outro lado, né? Então, é justamente para quem as advertências de alergênicos são, que são para os consumidores, né? Então, ela vai contar pra gente da onde veio essa legislação, o que é o movimento Põe no Rótulo, de onde surgiu, quem é ela, por que eu admiro tanto ela. Vai ser um bate-papo muito interessante, muito legal. Acho que a Cecília já tá aqui, já mandou a solicitação, já vou chamar ela. Mas eu queria lembrar vocês para se inscreverem no intensivão de rotulagem de alimentos na prática, que vai acontecer entre os dias 27 de julho e 2 de agosto. É um evento 100% online, 100% gratuito. Então, para participar, basta querer. O link tá aqui na bio, tá? E eu vou colocar nos stories também. Mas façam a inscrição de vocês, que esse evento vai ser muito legal, muito sensacional e extremamente importante para quem trabalha ou quer trabalhar com rotulagem. Mas bora lá, vamos falar de rotulagem de alergênicos. Então eu vou chamar. Por que, gente, eu não sei, eu aperto aqui o negocinho para chamar as pessoas para live e nunca vai de primeira. Mas vamos lá. Esperar a Cecília conectar. Olá, deixa eu me Oi, boa ajeitar. noite. Boa noite, a gente já sabe como tá depois que entra, né? Não tem aquela produção prévia. Tudo bom, Cecília? Tudo bem, você? Tudo Hoje tem bem. uma audiência infantil aqui, mas é para fingir que não. Mas em casa é assim, tem dessas. A Lara, eu não tenho filho, mas o meu cachorro às vezes dá uma volta por aqui também, durante a live. Tá, eu vou testar sem o fone, que ela perguntou se ela pode ouvir. E se ficar ruim, você me avisa aí, eu volto pro fone, que Tá o bom. foco são vocês e não a Carol, mas enfim. Se der? Deu? Dá pra ouvir? Deu, tranquilo. Bora. É isso, se apresente então para o pessoal, caso alguém aqui não te conheça. Ah, gente, mas todo dia a gente está se conhecendo, né? Então, e se reconhecendo, mais ainda no momento atual. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui. É legal ouvir essa palavra que é um aquecimento, né? Fiquei até interessada em me inscrever, se esse aqui é um aquecimento, vamos lá. Ficar Se tudo inscreva, vai sarado. ser maravilhoso. Sim, sim. Bom, quem sou eu? Você comentou já nessa introdução que eu sou advogada. Eu tenho o meu mestrado e o meu doutorado voltado ao tema de direitos fundamentais, mas especificamente o meu doutorado é sobre rotulagem de alergênicos. E aí, por quê? Onde que eu ligo a advogada na alergia alimentar, no rótulo e nesse interesse de pesquisar e de trabalhar esse tema? O meu filho, que hoje tem 8 anos, foi diagnosticado com alergia alimentar mais ou menos quando ele tinha uns 2, 3 meses de vida.
E para amamentá-lo, defensora do aleitamento materno que sou, para amamentá-lo eu precisei fazer dieta. Então é como se eu tivesse, cheio de aspas, ficado alérgica. Em que sentido? O que eu comesse fazia mal a ele. E quando a gente fala que o que dói no filho dói na gente, então é nesse sentido que eu falo que era como se eu fosse alérgica. E o fato é que, embora eu lesse os rótulos com muita atenção e soubesse já que caseinato era leite, imagina, né? Mas enfim, decorei as listas e tal, albumina ovo, e lá sei mais o que, e aquela gordura vegetal do que é, enfim. Eu tentava ali tatear, mas o fato é que o Rafael seguia tendo reações, e até que eu fui entender que ele reagia aos tais traços, né? Aquele pode conter que não era rotulado. E porque eu também, se eu visse um produto, mesmo maquinário, traço, pode conter, porque as frases eram diversas, eu não comprava, porque eu já tinha essa informação, prescrição da médica e grifava, sem traços. Mas ele seguia reagindo, enfim. Aí fui entendendo que eu precisava ligar no saque. Eu dizia, mas por que o rótulo já diz não de todas? Aí eu falei, vai, por que não de todas? E por que algumas rotulam? Aline, você sabe melhor do que eu que ninguém põe nada no rótulo, a não ser que seja para aumentar a venda ou porque a lei mandou. E é sempre ou, Exato. né? Geralmente não E olhe caminha lá, junto. viu? Enfim, então eu fui identificar, então por que alguns rotulam? Né? A gente pode pensar, não, é porque é mãe de alérgico, se sensibilizou. Não uma grande indústria não é uma mãe de alérgico, né? Tem uma razão de ser. E aí fui percebendo que quem mais rotulava eram as indústrias multinacionais e comecei a pesquisar e identifiquei que existiam diversos países que tratavam da rotulagem de alergênicos, exigindo que fosse declarado de maneira destacada ou na lista de ingredientes em negrito ou numa frase à parte, e essas frases e como que elas eram usadas e que, enfim, faltava um parâmetro, faltava e ainda falta, pensando no mundo, um parâmetro, e a gente vai chegar lá na nossa conversa, mas enfim, o fato é que eu, cansada de ouvir do saque, senhora, leia o rótulo, já li, senhora, pergunte ao seu Nossa, que médico. petulância, né? Você ligar no Sempre. saque e a pessoa fala, senhora, leia o rótulo, tipo. Mas de foi, ainda é assim. Ou então, senhora, pergunte ao seu médico. Eu me pergunto, da onde aquela criatura bem intencionada que me responde isso acha que todo médico conhece toda a linha de processamento de toda a indústria brasileira? Que sabe, não vão nem entrar nos importados. Não funcionava. E aí, senhora, a lei não me obriga. Aí, quando falou para mim, a lei não me obriga, eu pensei no Código de Defesa do Consumidor, eu pensei na Constituição Federal, eu falei assim, a obriga. Eu acho que talvez você não saiba que a lei te obriga. Então, eu vou te ajudar a saber disso. Enfim, conversei com a minha orientadora, que é muito voltada ao tema de direitos humanos, com quem eu já trabalhava na PUC há muitos anos, e então eu resolvi escrever sobre isso, rotulagem de alimentos, como pilar para proteger os direitos à informação, à alimentação e à saúde da população que convive com a alergia alimentar. Defendi a tese, peguei por debaixo do braço e fui batendo na porta de Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, IDEC, juntando outras mães que estavam mobilizadas no desejo de fazer uma mudança, fazer uma transformação. E eis que em 2014 o movimento Põe no Rótulo eclode. Nós antes planejamos que seria deste jeito. Não. Né? Realmente ele acontece e aí começam a ter fotos e frases, né? Põe no rótulo e celebridades compartilhando, e aí começaram as entrevistas, enfim, e aí eu já tinha ido, Põe no Rótulo nasce em fevereiro de 2014, dia 20, se não me falha o juízo. No dia 12 de fevereiro, que antecedeu, eu tinha ido a uma reunião na Anvisa sobre rotulagem no âmbito do Mercosul, rotulagem geral. E eu falei lá com a Antônia, que agora se aposentou, calhou de eu conseguir falar com ela, ou numa volta do almoço, um café, sei eu, mas ali, né? E aí eu disse, Antônia, a gente precisa de rotulagem de alergênicos e tal. E ela disse, não, é que não está na agenda regulatória no momento, a gente até discutiu isso no Mercosul e tal. Assim, mas o Mercosul não tem nem presidente no momento, não tem reunião agendada, não tem nada, a gente está aqui discutindo um monte de coisa e não vai caminhar, enfim. Amanhã eu estou indo no Legislativo, fazer o quê? Eu falei, eu vou tentar uma lei, talvez. Mas isso é competência da Anvisa. Eu falei, eu sei, mas você está me dizendo que não está na agenda regulatória. Vocês não estão fazendo nada, né? Não está na agenda regulatória, então vamos ao legislativo. Fui com a Priscila, né, mãe do Põe no Rótulo, hoje nutricionista, já não está mais com a gente no dia a dia, mas enfim, fui com ela e conversamos lá com um parlamentar e disse, eu encampo a ideia. O fato é que hoje eu olho para trás, o Mandetta, conhece? Nossa!
O Nossa! Mandetta fez um pedido de audiência pública. Ia ser Não só 31 de conheço como outubro. ele é do Mato Grosso do Sul, né? Que é de onde eu sou. Olha, Então eu conheço, olha conheço só. ele. Então, ele que assinou o requerimento pedindo uma audiência pública que era para a Anvisa se explicar por que que a gente não tinha a legislação de rotulagem de alergênicos. Mas, enfim, tudo isso aconteceu nesses idos de fevereiro. O Eclode põe no rótulo, entrevistas, espaço, mídia, artistas, famílias, enfim, a coisa fluiu de tal maneira que a Anvisa começou a trabalhar de uma maneira maravilhosa. A gerência de alimentos é assim, a gente tem que todo dia, assim, de noite agradecer e de manhã rezar por esse povo que é muito bem intencionado, é muito É, preparado, é muito esforçado. Ai, não, ele é super pró-consumidor. Não, 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 não. Eles são pró, o que que fala a legislação fora e pesquisa. Assim, se as outras gerências da Anvisa forem metade do que a gerência de alimentos, eu acho que a gente está muito bem servido, porque eles é. são incríveis, Eu, incríveis. eu Mesmo quando a gente costumo. discorda. Sim, sim, eu assim, é igual a gente já conversou sobre isso. As legislações do Brasil são muito maravilhosas, no âmbito de alimentos, né? São muito maravilhosas, são perfeitas? Não, não são. Mas elas são Não, muito horríveis? não. Não, elas não são. Gente, elas não são. Elas são bem boas, viu? Elas são Sim. bem boas. E eu acho engraçado porque você conta toda a sua trajetória e aí a gente sabe que hoje a gente tem uma legislação, né, de rotulagem e aí parece que foi muito fácil. Você foi lá, o Mandetta assinou, tal, a Anvisa Ah, sim, fez e aí deu muito exatamente. Liguei. certo. Oi, tudo bem? Mas, mas eu sei que não foi assim não, mesmo porque teve uma resistência muito grande das indústrias, né? Teve, mas sabe, Aline, uma coisa que, especialmente a imprensa, tentava muito cutucar isso. Ah, mas a imprensa é contra, eles não querem. Eu, em nenhum momento, pelo menos nesses encontros que nós tivemos na Anvisa, ou dentro da Bia, ou em eventos, em nenhum momento eu ouvi coisas como que absurdo, onde já se viu, até porque já existia o referencial teórico e legislativo de outros países. Era uma questão Uhum. muito mais do tamanho, do timing, né? Se precisa mesmo, não dá para ser assim de repente num QR Code, será que não basta, né? Mas querem, precisam informar, isso nunca houve oposição. Eu acho que isso somou também para a gente poder caminhar num ritmo, eu não vou dizer acelerado, era no ritmo necessário, mas foi com ritmo. Teve Sim, ritmo. mas é Tum, porque tum, daí tum, foi. entra aquela briga do o que o consumidor precisa e tem direito, já que a informação é direito do consumidor, não importa se está escrito na legislação ou não, Sim, e o que a indústria está disposta a fazer ou até pode fazer, né? E aí a sim. gente entra em toda aquela questão do vai escrever traços, não vai escrever traços, tem É. limite permitido, não tem limite A gente permitido. teve um Então, episódio, Aline, daqueles que são perversos de contar, mas ao mesmo tempo ajuda a dar uma quebrada no gelo. Em alguns lugares desse país está frio, né? Então vale a pena a gente quebrar um pouco o gelo. Em uma reunião, não importa onde nem com quem, mas num dado momento alguém disse: Ah, mas eu sou do tempo que não tinha estudo de alergia, eu sou do tempo que o que não mata engorda. Eu falei: o problema é que tá matando agora, é, né? Então tem um pouco disso, né? A gente tinha um desconhecimento e acho que essa é outra potência do Põe no Rótulo, Aline. E assim, eu fico muito orgulhosa, muito feliz, mas muito grata também disso ter acontecido, porque eu posso estar muito bem intencionada, você é muito bem intencionada, mas a gente precisa de um todo, né? Não só de mais sim, pessoas, mas de uma conjuntura. Se fosse num contexto de uma pandemia, podia ter sim. toda a intenção do mundo, mas o foco é outro. A gente quer só sobreviver mais um dia, né? Poder, quem sabe, ver um dia pai, mãe, filhos, né? Cada um no seu lugar. Mas foi assim, perceber, conforme a gente foi ganhando audiência, e espaço, e voz, e luz, foi a percepção de que a gente tinha um serviço muito importante a prestar para a comunidade de alérgicos, que era falar sobre a alergia alimentar. Uhum. Contar para as pessoas que não era frescura, não era e não é. Eu estou usando no passado porque eu estou falando de 2014, né, 2015. Sim, Falar que não era frescura, falar que é importante, falar que pouco é muito, falar do acolhimento, do respeito, da empatia, falar disso tudo foi assim
em Globo Repórter, em Jornal Nacional, em Fantástico, na Jovem Pan, na CBN, na CNN, enfim, CNN não, porque não tinha, mas se tivesse não ia estar lá, porque a gente tem mãe de alérgico na CNN, assim, tem mãe de alérgico em todo canto, porque as alergias É, estão aumentando, é um fato. Enfim, eu acho que essa foi uma contribuição muito bacana, um legado, né, para além do rótulo, que a gente sempre se orgulha, né, de ver ali o alérgicos, pode conter, eu acho que é um dos legados do Põe no Rótulo, falar sobre alergia alimentar, sobre a importância desse tema e por isso, né, até porque o nome Põe no Rótulo chama, né, um vocativo, põe no rótulo, enfim, faça sim. e tal, a gente segue esse trabalho de conscientização via Alergia Alimentar Brasil, porque ainda há muito que fazer, muito que conscientizar, muito que aprimorar. A Carol falou aqui em algum momento que tudo que eu disse sobre a gerência de alimentos talvez não se aplique à gerência de medicamentos. A Ah, eu gente não percebi. teve ainda a oportunidade de falar com eles diretamente. Provavelmente já nos cruzamos em algum momento na Anvisa ou fora dela. Mas o fato é que a gente está também com uma consulta pública nesta área, nenhuma linha sequer sobre alergênicos, e a gente vai tentar. E que, de novo, no contexto da pandemia, a gente está tentando literalmente sobreviver e lava a louça e lava a lata e sim, essa confusão. Mas a gente tem Ah, trabalhado, o Fernando e eu, pesquisado como é que é a legislação fora daqui e tudo mais, para também tentar um aviso sobre em medicamentos. porque os alérgenos alimentares, eles estão presentes em outros Sim, lugares, medicamentos, cosméticos, né? E sim. a legislação que a gente tem é específica para alimentos, mas assim, a pessoa que tem alergia, ela não tem alergia só quando é um alimento, ela tem Não. alergia, né? Então, Não, esse e mais do que trabalho isso, Aline, assim, se de um lado o que a gente conquistou é lindo, de outro em certa medida, é um perigo. Por quê? Porque se eu estou no supermercado e eu sei que tem a lei do põe no rótulo, quando eu falo assim, eu encho de asco, porque não é lei, não é do põe no rótulo, né? É uma RDC, uma resolução da Anvisa e é de todos nós. Né? Assim, é de todos nós, definitivamente não é minha nem sua e nem só da mas indústria tal. encabeçado pelo põe no rótulo, vai, a Enfim, luta foi mas de é que às vezes a gente lê vocês. isso, então eu vou usar assim com as aspas, né? Então a pessoa acha que a lei do põe no rótulo está em tudo, Uhum. especialmente no supermercado, mas ela não está no sabonete, ela não está no shampoo, ela não está no hidratante, ela não está, enfim, no que quer que seja para além dos alimentos, né? Sim. Industrializados, né? Os alimentos embalados não existem do consumidor, ou seja, nem na padaria, a depender do setor da padaria, enfim. Né? Porque tem essas exceções dentro da legislação que alguns mesmo alimentos com alérgenos ou que são os próprios Sim. não precisam rotular, né? No próprio supermercado, por vezes. É, exato. São E os nossos falando, desafios. é, e falando da legislação de forma geral, assim, da RDC 26, o que você acha dela? Você acha que ficou bom? Você mudaria alguma coisa? Assim, A sua gente sempre visão quer melhorar tudo pessoal na mesmo. vida, não é? Todo dia a gente quer melhorar alguma coisa na vida. Então, o que eu vou te contar não é nenhum segredo, porque o que a gente protocoliza na Anvisa, de alguma maneira, é público, né? Depende de como Sim. que ela vai publicizar. A gente não tem braço nem estrutura para ficar fazendo, como, por exemplo, o Instituto Alana faz lindamente com tudo que eles peticionam, em PDF, não tem como. Né? Mas foi em 2017 ou 2018 que a vida faz assim, a Anvisa, depois daquele exemplo, aquela situação fatídica do óleo de soja, né? A Biov conseguiu lá eu chamaria de liminar, né, embora não seja, mas conseguiu lá uma canetada dizendo que ela não precisaria, os seus associados não precisariam declarar o óleo de soja como um derivado de soja. Enfim, uma vez que isso foi consertado e tudo mais, a gente foi chamada pela Anvisa para dizer, bom, se formos revisar a RDC, o que seria importante, assim, do que vocês estão vivenciando, o que de repente poderia ser aprimorado. E é sempre bom fazer esse exercício, Aline, porque a gente às vezes fala assim, ah, que incrível, ah, mas podia melhorar aquilo, mas fica solto, ah, quem sabe É, isso, né? Então, assim, a gente já chegou a pensar e sistematizar isso, então tá na cabeça. Então, ponto um, o nome derivados. Veio por quê? Veio porque um dado setor dizia assim, ah, mas é um absurdo chamar isso. Vou dar um exemplo, assim, chamar de leite o que tem no salame, porque o que tem no salame não é leite, é uma fração do leite, porque o rispo, a gente ontem brincou, né? Será que rispoa em é, francês ou em português mesmo? O rispoa diz que leite é só CA, B, C, D, F, G, assim, aí então derivado. Esse derivado, Aline, às vezes, para a população leiga, remete, está errado, não ouçam isso. Remete a traço.
remete a é menos. Uhum. E não é, Sim. e não é. É tanto quanto. É. Então, esse termo derivado, e por vezes a gente vê gente criticando o rótulo do coleguinha, dizendo, ah, esqueceu o derivado, chamou de não sei o que, não chamou de derivado. Não foi... Isso não é um problema para o México. É, tipo, não Né? faz diferença se você vai declarar. Tipo assim, faz diferença hoje porque a legislação te diz Claro, hoje que, tá lá, né? tem que obedecer. Manda quem pode, É, obedece quem tem juízo. se você usa no seu produto leite e iogurte, você precisa nos alergênicos falar contém leite e derivados. Pois Isso é. é a legislação, a gente E não tem precisa nenhum sentido seguir. na prática. Então, assim, esse É, seria mas um, o assim, derivado. E ocupa linha, ocupa espaço, um tempão. O cara às vezes fica na dúvida, mas a farinha do trigo é derivado? Porque, o leite em pó é derivado? O pois é. ovo em pó é derivado? Pois é. Então, assim, o derivado é um. O outro, e que está caminhando, não a pedido nosso, né, mas porque houve uma decisão judicial, é a obrigatoriedade de que se mudasse a composição, indicar na frente nova composição. Ai, porque o consumidor tem que ler o rótulo, eu sei, eu A falo nova isso formulação, todo né? A gente santo sempre dia. discute isso aqui no Rotulagem sobre precisa informar se muda a formulação ou não. Tipo, hoje não é obrigatório, apesar de ser aquela questão de direito à informação do consumidor, né? E E que tipo faz assim, um paralelo com aquela portaria do Ministério da Justiça que fala, se você diminuir a quantidade, você tem que indicar, inclusive, qual é, quanto era, quanto é, quanto foi, quanto fora. Nem é o caso, sabe? Assim, é só dizer, sim, mudei. E por que isso, Aline? Mas agora vai vir decisão da Anvisa, mais dia, menos dia, porque tem uma condenação, vai é, acontecer e tal. Mas sim. falando teoricamente, a partir dessa petição que a gente apresentou, por que que isso é importante? Porque o consumidor realmente gasta um tempão precioso no supermercado, ou gastava no tempo que podia ir ao mercado com um tempão, né? Mas gastava um tempão precioso no supermercado lendo o rótulo com atenção, com cuidado, com todo zelo, com todo carinho, checando se o alerta está compatível com a lista. Vamos dizer que ele fez como tem que ser. Como manda o figurino, o médico, o nutricionista, todo mundo. Uhum. Perfeito. Só que, uma vez que eu identifiquei que este produto é um produto seguro para mim, eu vou mandar para a avó uma foto do produto. Eu que sou uma médica numa cidade com uma população menos capacitada do ponto de vista de alfabetização, eu faço uma lista com fotos, a gente tem exemplos desses em matérias, assim, são super tocantes, mas ao mesmo tempo fala que, pelo amor de Deus, listas não, porque o produto pode mudar a qualquer tempo, inclusive a história do pode condenar. Mas o fato é que a vida real é essa. Então, como a vida real é essa, esse é um pedido que a gente já fazia desde 2014, que a gente segue fazendo. Ah, suas loucas, vocês tiraram isso da onde? Pô, eu posso dizer que tem loucos na Austrália fazendo a mesma coisa neste momento, pedindo também lá no legislativo deles. Enfim, assim, é um pedido da comunidade de alérgicos. Então, era um pedido que tende a ser atendido, ainda que não via nosso pedido. Mas yes. Mas mas faz total sentido, porque sempre que esse assunto surge aqui numa live de perguntas e respostas, ou alguém que faz uma pergunta no chat, é engraçado, porque a gente nunca tinha conversado sobre isso. Eu não sabia que era uma demanda do Põe no Rótulo ou das Sim, pessoas, né, da comunidade de alérgicos, essa questão. Mas é sim, engraçado porque era sempre o exemplo que eu usava para ilustrar como sim, essa informação é importante. sim. Porque o consumidor, ele se adapta a comprar aquilo, né? Então, você E, e falou, tem, já é e tem uma mais do dúvida, que você já tem que isso, né? explicar. Assim, não é uma frase do nada. Eu tenho aqui dois produtos, por muito acaso, eu tenho uma aveia que está escrito nova embalagem e tem um arroz que está escrito, um arroz com ervinhas e tal, que está escrito lá também nova fórmula. O consumidor acha que esse tipo de frase, assim como eu achava do pode conter e de todas aquelas frases, que se tem em um, tem em todos. É, É a questão da padronização, assim, ai, nossa, mas isso viola minha liberdade de criar. Você pode criar no seu papel em branco o que você quiser, mas quando você está falando de venda de rótulo, venda de alimentos, venda de medicamentos, a tua capacidade de criação, ela é mais limitada. Ela literalmente tem que caber numa caixinha, né? Então, sim. isso vale para tudo. Então, era o derivado, era o nova formulação. A questão do óleo de soja e da lestina de soja, a gente apresenta uma sugestão que a gente sabe que talvez não seja muito boa, mas talvez fosse um meio do caminho, né, do que gostaria, por exemplo, a Biov, o que a gente vê como importante. É,
de repente, quando for óleo de soja, abrir parênteses, né? Alérgicos contém óleo de soja, ou soja, abre parênteses, óleo, enfim, que é indicar se aí aquele consumidor que tolera poderia saber que aquela declaração é pelo óleo, enfim, mas esse é um. Tinha mais uma coisa importante. Ah, o milho, que vez ou outra a gente pede, a partir de relatos que a gente recebe nos nossos e-mails e afins sobre o milho, e a gente tem alguns dados de que a população é sensível ao milho no Brasil, mas eu não vou dizer que eu tenho dado, não sei quantas anafilaxias, não temos, né? Mas temos essa informação de que a população é sensível ao milho, então esse é o que a gente sempre pede para eles considerarem. Da minha lembrança, assim, sem estudar, né, que a gente não chegou a falar eventualmente sobre isso, eram esses os temas mais urgentes, assim, mais, pelo menos que me vem à mente. Fizeram uma pergunta aí que não é para hoje, desculpa, eu não anotei o nome, mas por que que a essência de baunilha não tem baunilha? É uma tristeza que não é só isso que diz que tem e não tem. Temos muitas bebidas açucaradas que tem uma imagem linda de morango, uma morango mesmo. Mas isso pode ser para uma outra live, no outro aquecimento aí, que eu não sei que dia foi ou será. Mas fica essa pergunta filosófica, né? Por que que eu posso chamar de baunilha o que não tem baunilha? É sabor baunilha, né? Ô, Cecília, e eu queria te perguntar em relação a esses derivados, como óleo de soja e tal, porque a briga é, o que é alérgeno é a proteína, né? É a proteína que causa alergia. E aí, Sim. teoricamente, em um óleo de soja, que é só gordura, não vai ter a proteína. Hoje a gente precisa rotular, salvo aquela exceção lá, assim como a gente precisa rotular outros derivados de alimentos alérgenos que teoricamente não têm a proteína. Eu passei por isso com uma fibra de aveia. Eu tinha um ingrediente composto dentro de um produto, e dentro desse ingrediente composto eu tinha fibra de aveia. E aí eu não pensei na hora, tipo, declarei derivado de aveia, coloquei contém glúten, segui o rótulo. E aí a empresa me voltou e falou: Aline, pelo amor de Deus, a gente não pode declarar contém glúten porque é uma empresa totalmente sem glúten. Então, tipo, o que a gente vai fazer? Aí eu falei: olha, então, o negócio é o seguinte. Aí fui lá e falei: a aveia é de declaração obrigatória e a aveia, tipo, apesar de não ter naturalmente, ela acaba tendo, porque faz tudo junto com trigo, centeio, enfim, esses outros cereais que tem. Aí ele me falou, mas é só fibra e o glúten é uma proteína, então, tipo, não tem. Aí eu falei, não é bem assim, calma. Daí eu entrei em contato com o fornecedor da fibra de aveia, que ela não era brasileira, era de fora, e eles me garantiram que não tinha glúten naquela fibra, naquele produto inteiro, não tinha glúten. Aí a gente fez análise do produto final e não tinha glúten. Aí eu falei, nossa, vai ficar estranho. Daí eu até mandei uma mensagem lá no Põe no Rótulo e falei, gente, aí eu tenho esse ingrediente, eu preciso declarar, tipo, alérgicos contém aveia? E aí tem, porque não tem exceção na legislação. E aí ficou um rótulo super engraçado de, tipo, alérgicos contém derivados de aveia, não contém glúten. Sim. E aí nessas horas, Aline, é que a gente vê a importância da indústria entrar em contato com os representantes desses grupos, porque muitas vezes eu acompanho alguns grupos de celíacos, porque existe uma interface grande entre a alergia e a doença celíaca no sentido do desejo de rótulos mais claros, dessa questão da contaminação, enfim, então, tem esses pontos de contato. Para além daquele eu sou alérgico a também, ou meu filho é também, né? Eu estou só dizendo isso do macro. Tem aveia sem glúten no mercado, sim, então era aí que eu ia chegar. Quando alguém da Fenacelbra sabe, não, mas aquela cerveja, blá, 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 não, porque aquela aveia. Essas pessoas sabem na ponta da língua. Elas sabem, elas bancam e elas. Quem são elas? Elas são as pessoas autorizadas a fazer isso. Em que sentido? No sentido de que o mundo as legitima como tal. Né? Então, muitas vezes, quando você fala um produto como esse, a fibra não contém glúten, o celíaco quer ter uma gama de produtos maior. Assim como o alérgico quer ter uma gama de produtos maior. Claro. Agora, se a fibra de aveia faz mal para o alérgico ou não, a gente vai falar também. Tem uma outra. Eu não vou dizer que esse não é um pedido nosso, né? Na revisão, isso não está na nossa agenda. Mas provavelmente é um tema que poderia voltar à agenda, que é o seguinte. Quando a gente começou a discussão da legislação de alergênicos, o que veio da Anvisa? Vamos replicar aquela lista que está no Códex, que fala glúten, e abre parênteses, sei lá o que é, não me lembro da tabela, mas enfim, tem todos os cereais que contêm glúten.
e os alergênicos. E o que a gente trouxe foi, a gente já tem uma legislação de glúten no Brasil, e o que a gente precisa agora é cuidar do alérgico ao trigo, porque o trigo é um dos 9. Quando a gente pensa nos principais alergênicos, o trigo é um deles. E, inclusive faz anafilaxia, aquela anafilaxia induzida por exercício, crianças, esofagite eosinofílica, adultos, anafilaxia, enfim, é um alergênico importante e que hoje, estou falando lá 2014, tá? Então vamos lá. Em 2014, eu disse, hoje, este público alérgico a trigo acaba evitando todos os produtos que têm glúten, porque a orientação que lhe dão por segurança é tudo que tiver contém glúten, não compre. Então, para este público é importante. A solução que foi dada foi, bom, então vamos rotular todos eles. E a gente não tem ali, assim, eu já em eventos tal, descobri que tem sim alérgico à aveia, é importante, tem sim alérgico à cevada, mas o fato é que a gente não tem histórico para te contar, não, mas inclusive eu vi num congresso que a fibra de aveia, vi nada. Não vi nada de fibra de aveia. Então, eu nem sei falar sobre, né? Assim, hoje precisa rotular, vai fazer o quê? Ah, mas amanhã vão descobrir e tal. Então, o que a gente fez? Para te responder do óleo, né? Para dizer que eu não quero falar nisso. O que a gente identificou durante a nossa apuração é que os alérgicos mais sensíveis reagiam sim ao óleo e queriam saber a fonte. Ponto 1. Ponto 2. Como a gente no Brasil hoje permite que no caso de óleos vegetais você simplesmente chame de gordura vegetal ou óleo vegetal sem dizer a fonte, se eu elimino o dever de rotular a soja, né, o derivado de soja, no caso da gordura de soja, assumindo essa premissa, mas eu não garanto essa informação de alguma maneira, nem que seja na lista de ingredientes, entre parênteses, eu estou colocando uma parte do grupo em risco. Não, mas ela é pequena. Loucura. Ela é pequena, mas ela existe, né? Não, Ponto 2, o que a gente sempre loucura. pede é a gente precisa de pesquisa com a população brasileira. A gente precisa saber se o jeito que a gente faz o óleo de soja no Brasil e a população brasileira e a soja do Brasil, com o perfil da soja do Brasil, é o mesmo do da Europa. Eu trabalho com rótulo, eu não sou alérgica, não tenho esse problema, mas bato muito nessa tecla de... assim, claro, sempre defendo uma rotulagem correta, independente da informação. Mas essas informações que lidam direto com a saúde do consumidor, para mim é tipo, meu Deus, sabe? Não negligencie isso de Até forma se der alguma. caca, é custo para a empresa, né? Se der caca. Mas ao mesmo tempo, alguém disse de novo, eu estou perdendo os nomes. Então acaba que eu anoto mais ou menos a pergunta, que é uma frase que a gente ouve muito mesmo, ouve, lê, enfim. Quase tudo tem pode conter. E eu não concordo. Eu não concordo no seguinte ponto. Bom, falei que o Rafael foi diagnosticado com alergia alimentar e ele foi alérgico por 5 anos. Então, por 5 anos, eu fui a rata do saque, né? E eu não me bastava com o saque. Eu sempre tentava falar com o responsável técnico. E quando o saque não me fazia essa ponte, eu muitas vezes pegava o telefone da empresa, a partir do CNPJ, eu entrava no site da Receita Federal, pegava o nome todo da empresa, a partir daí eu pegava o telefone, eu trabalhei com auditoria, gente, legal, jurídica, documentos, data room, né? E não com essa auditoria de boas práticas no setor de alimentos dentro da indústria, mas do lado de fora dela, sem dúvida. Então, pegava o telefone da empresa, ligava e muitas vezes caía num PABX qualquer, dizer, eu quero falar, por favor, com a área regulatória. Às vezes eu conseguia. E quando eu não conseguia, o que eu fazia? Querida Aline, tudo bem? Cecília. Não havia põe no rótulo. Mas ainda se dizia Cecília, sua mãe de alérgico. Às vezes eu já conhecia a Aline por conta de algum evento, enfim. Ou já põe no rótulo assim, você conhece alguém na empresa tal? Ah, eu não conheço, mas eu tenho quem conheça. Bom, então assim, eu sempre fui atrás muito da pessoa que sabia responder. E nessas eu descobri por que meu filho reagia à torradinha do pão sírio, embora ele pudesse o pão sírio, porque na mesma máquina que embalava o crouton, embalava a torradinha do pão sírio. Bom, mas seu filho é sensível mesmo? Pois é, que eu posso fazer? Assim, eu não queria. O fato é que boa parte desses pode conter que eu vi sendo implementado a partir da aprovação da legislação de alergênicos, boa parte eu sabia dizer ainda de onde veio, porque eu já tinha feito essa pesquisa. Se não daquela indústria, de alguma semelhante. Então, quando a gente pega aqui, eu falo que um dia eu vou ganhar por isso, ou eu vou ter que pagar muito, quando eu vejo essa fécula da IOC, e eu uso sempre como exemplo, não só porque aconteceu uma reação aqui em casa, mas porque eu acho que é um exemplo muito, muito correto de explicar a diferença. Isso aqui
nos tempos do Rafa Alérgico, ingrediente fécula de batata, ponto final. Hoje, quando eu digo hoje, é assim que a legislação entrou em vigor, tá? Isso aqui venceu em agosto de 2017, é só a caixa. Não sei se hoje ainda tá assim, mas nesta época, alérgicos pode conter trigo, soja, leite, ovo, girassol, e aí puseram girassol porque bem entenderam, tá tudo bem, gergelim. Mas você Ai, sabe por que que malditos tem girassol? Sabe por que que tem girassol? Porque o filho dele é alérgico a girassol. Ah, mentira! Vou fazer um coração aqui. Ele rotula, a Yoki rotula girassol como alérgico em todos os produtos. Olha só. Então, por isso que eles vieram na minha casa uma vez, pré-põe no rótulo, que vieram da Yoki na minha casa, pré-põe no rótulo. Eu já tinha tese, mas não tinha problema, vão me matar. Avisei todas as mães, não, vocês estão vindo na minha casa. Outro dia encontrei com a moça que veio na minha casa num outro evento, ela já não tá mais na Yoki, enfim. Mas qual é a explicação? E eu vou falar o óbvio para você, mas é que eu vejo que tem algumas mães de alérgico que estão participando também. Assim, por que que tem lá? E você vai explicar melhor do que eu, então eu posso até ficar caladinha. Eu vou falar só um pouquinho. Porque a gente tem um maquinário que também, né, dessa fábrica, aqui neste chão de fábrica, como se fosse na sua cozinha, mãe, eles também fazem mistura para bolo, mistura para pão de queijo, por vezes na mesma máquina, mas ainda que não seja a mesma máquina, do lado, né, quem já abriu um saco de farinha sabe que faz POF, né? Eu falo que é o efeito POF, aquela poeira cósmica, que deve ser o mesmo para um ovo em pó, que deve ser o mesmo para uma lata de leite em pó, que não é a nossa lata, né? Para quem usa, mas enfim, um troço imenso. Ar-condicionado, a chance disso subir, depois descer. Eu tô na minha casa fechado, que junta de pó nessa casa, parece que, não sei. É isso, pó. Só que no caso, o pó não é sujeira, o pó, né? É farinha, é ovo, é em pó, né? O pó pode, tipo, matar a pessoa. Pois Esse é. pó. Pois é. Então é por isso. Não, mas uma vez eu vi uma indústria, porque eu já ouvi isso também, ouvi falar, e espero que seja mentira. Um dia a gente fala em off qual era a empresa e você vê se você sabe, depois você me confirma, porque eu prefiro acreditar que é mentira. Nos tempos de debate da legislação de alergênicos, eu ouvi dizer que era uma vez uma indústria dessas que tem uma gama de produtos imensa. Como é que vocês chamam? PKU? KPU? Esqueci, tem um nome, esse monte de produto. SKU. SKU, então, tem um SKU imenso. Beleza? Tá bom. A orientação que recebiam naquele tempo, hoje certamente mudou, porque aprenderam, era, se não for ingrediente, já joga para o pode conter. Já existia uma matriz de orientação que se não tiver trigo na composição, já joga, independentemente de qual seja o percurso deste produto de seus ingredientes. Isso não está correto, meu amor. Isso não está correto. E se a vigilância... Obrigado, Cássio. Às vezes eu me atrapalho com as siglas, né? Se a vigilância sanitária for, passar da pandemia, né? Se a vigilância sanitária for na sua empresa e identificar que você rotula pode conter crustáceos e não tem um camarão sequer naquela empresa, ou se você rotula pode conter ovo e você teria como não rotular aquilo com um manejo muito básico, ninguém está falando de algo muito aprofundado do tipo, não, você precisa mudar o ciclo do seu ar-condicionado. Ninguém falou nisso na legislação. Né? Mas um mínimo de padrão de higiene, de controle. Olá, Ju! Se você não conseguir manejar, você indica pode conter. Agora, se você conseguir com um sistema básico de alergênico desse lado, não alergênico desse, põe tampa, etiqueta, enfim, você não vai botar pode conter. Então, nesse sentido, há desvio, como tudo na vida. Há quem roube, há quem mate, ainda há quem estupre, enfim, há disso tudo, mas não está correto. E boa parte dos pode conter que eu vejo por aí, eu sei contar de onde, como eu disse, ou porque vivi a reação aqui, ou porque vi reação de alguém nos grupos que eu modero ou participo, ou porque eu faço esse parâmetro. Bom, se é assim nessa fécula, provavelmente, essa empresa também tem mistura para bolo, talvez seja isso. Então, assim, são hipóteses, aí você liga no saque para confirmar. Se ligar no saque e não tiver nenhum racional para isso, você sempre pode denunciar a vigilância sanitária, ao PROCON, a quem você quiser, para que isso seja encaminhado, né? E, de novo, para quem é da indústria e quer conversar, e quer entender mais, e quer discutir, pensar em caminhos, a gente tem o maior prazer de levantar dados e buscar informação, fazer pesquisa no grupo, identificar quem já consumiu, não consumiu, como tá, como não tá. Enfim, a ideia é que a gente tenha uma gama de produtos grande,
mas que os que estão ali destinados ou dedicados e que, né, não tenham informação de contém ou de pode conter, seja de fato seguro. Sim. Né? Eu queria responder só uma pergunta rapidinho aqui da Carol, que ela falou, Aline, no caso que você consultou a Anvisa, eu não consultei a Anvisa, gente, eu consultei o Põe no Rótulo, com a Cecília, da questão da aveia lá, que teve que rotular como derivado, porque não tem exceção. E aí eu coloquei não contém glúten. Não estaria errado de acordo com perguntas e respostas? Então, o perguntas e respostas, ele te dá uma indicação, porque assim, a legislação de alergênicos é uma coisa, a lei do glúten é outra coisa. Elas não estão juntas. Elas nem são, assim, se a gente parar para pensar no detalhe, para a mesma população. Porque a de alergênicos é para alérgicos e a de glúten é para celíacos, que não é uma alergia. Então, não tem problema, porque assim, a lei do glúten diz uma coisa. Então, eu conseguia comprovar que não tinha glúten no meu produto, apesar de ter aveia. Então, eu segui as duas legislações. Uma que me dizia que eu precisava falar que eu tinha ali um derivado de um alimento alérgeno. Então, coloquei alérgicos contém derivado de aveia, que era a minha fibra. E segui a outra que me dizia que se eu não tenho nada de glúten, eu escrevo não contém glúten. Só que isso é uma exceção muito grande. Porque normalmente, via de regra, quando você tem um produto alérgeno que a proteína alergênica é o glúten, que é o caso do trigo, do centeio, da cevada, você vai colocar contém glúten, mesmo quando é um pode conter. Se pode conter trigo, pode conter centeio, pode conter cevada, contém glúten. Mas esse caso específico da aveia foi uma exceção muito grande de coisas ali se eu fosse do seu jurídico, eu diria, puxa, eu tentaria conseguir um ok da Anvisa, né? Eu mandaria também lá uma petição, aguardaria a resposta, que de repente pode vir, sei lá, dali a quanto tempo, não vai vir a contento. E aí eu diria, no penúltimo parágrafo, antes de dizer de novo qual seria a minha recomendação, no penúltimo parágrafo eu diria: legislação da Anvisa, você não precisa aprovar rótulo antes. Se fosse o mapa, eu acho que você teria esse esforço. Como você não precisa aprovar antes, e você tem documentação para se garantir, aí, enfim, né? Vai que vai. A Carol, Carol.sa, se não me engano, falou: deve ser complicado ser alérgico. Aline, já consegui ter certeza que valeu muito a pena a gente conversar, porque mais uma pessoa entendeu o quanto que é difícil ser alérgico e precisar da informação, né, vida ou morte, enfim. E Gluten Free, se não me engano, São Paulo comentou que as empresas estão enxugando, e quando a gente pensa na pandemia, a coisa vai ficando um pouco mais tensa, e eu queria pegar um gancho para falar uma coisa importante. A gente tem orientado muito a população que convive com a alergia alimentar via as nossas redes, não estou falando nenhum segredo, está aberto lá, a priorizar mais do que nunca os alimentos in natura, os minimamente processados, com o seguinte receio, acho que eu quero até te ouvir do que você tem dos seus clientes, invertendo o sentido da live, né? Aqui estamos jogando Uno e eu inverti a flecha. A gente não combinou, mas eu dei essa cartada. Não, mas é um A gente tem bate-papo. a gente tem a seguinte preocupação: muitas empresas estão trabalhando em regime de home office, rodízio, menos gente na fábrica, menos líderes. Quem pode liderar de casa vai liderar de casa. Então, a gente tem tido muito a preocupação de como será que está o manejo de alergênico versus a rotulagem. Especialmente pensando no pode conter. Se por um acaso não está acontecendo maior risco de contaminação, eu falo de mim outro dia, eu não vou falar, não vou morrer de vergonha. Você disse que não vai gravar, mas vai que alguém está gravando, eu não vou dizer isso. Mas outro dia eu fiz uma coisa que terrível, quase fiz uma coisa terrível com o meu frango, tão desesperada lavando tudo, que eu, tem salmonela isso, eu sou louca, mas está tão preocupado que eu me esqueci da salmonela. Enfim, deu tudo certo, eu me dei conta antes, arrumei, enfim. Minha preocupação a gente está tão tenso, agora estou me botando na indústria, a gente está tão tenso com espirro, tosse, máscara, febre. Será que a gente está de fato olhando para o risco de contaminação cruzada como a gente olhava tão bem até outro dia? Será que a gente está numa situação mais perigosa? Será que dá para confiar hoje no produto industrializado com muitos ingredientes de uma fábrica muito grande?
Amarro nisso um tema que tem aparecido por hora não no Brasil, de empresas que estão pedindo para dispensar um pouco a exigência, um pouco é ótimo, a exigência em relação à Você pode legislação. parar com a sua alergia só um pouquinho, porque É, tá complicado aqui pra mim. sim, pois é. A rotulagem de alimentos em geral dizendo, às vezes eu preciso substituir um ingrediente porque eu não estou tendo insumo, né, por Sim, conta da pandemia e tudo mais. sim. Eu ainda não recebi relato, até conversei outro dia na Anvisa sobre isso, ainda não recebi nenhuma informação sobre um pedido nesse sentido. Então, em relação ao contém, me parece que por hora estamos ok. O Brasil é um lugar que produz muito alimento, né, pensando nele in natura, então a gente tem boa parte dos insumos. Mas eu ando preocupada com o risco de contaminação cruzada. Se a gente está conseguindo ter o mesmo cuidado com times mais reduzidos, com líderes que por vezes estão de casa e também em rodízio, um ou outro que adoece, toda essa atenção voltada para o coronavírus, para isso da contaminação, toda essa preocupação voltada para a parte respiratória, eu não sei nem se as pessoas conseguem olhar, né? Então, de É tapa tanta tudo, coisa, né? todo mundo trabalhando de escafandro, quase como se estivesse indo para Marte, né? Mas está só fazendo torrada. Enfim, essa é uma preocupação que eu tenho, né? Eu entendo a sua preocupação. Eu não tenho como te deixar alerta ou Pois é, despreocupada, porque assim, eu não tô dentro da indústria, né? Os meus clientes, assim, eu já não ia muito até a indústria, agora mesmo eu não vou. sim, sim. Mas, assim, do que eu tenho conversado, tanto com as minhas alunas do Vida de Rotulagem, quanto o que eu vejo aqui, as indústrias, elas que eu tenho contato, não tem como generalizar de forma nenhuma, mas assim, elas seguem normalmente, viu? Então, Tá. eu não tenho relato assim de caso que diminuiu muito os funcionários do meu convívio, assim. Eu Mas até tenho uma aluna a que ela Mari ou falou, Mary, não sei como ela fala, que tá todo mundo de ninja. é, eu tenho uma aluna que me relatou que a empresa dela teve que abrir outra linha de produção de tanta demanda agora na quarentena. Então, assim, tem os dois lados. Mas Sim. eu acho super genuína essa preocupação, porque de fato pode acontecer, mas não sei até que ponto está acontecendo. O que eu sei que a gente teve foram. Eu ia falar duas, mas eu vou me permitir falar um só. Esta uma me disse que soube demais. Eu vou falar dessa, porque essa eu conheço bem forte, bem, bem, bem. O filho é alérgico a leite, alergia severa, e ele comprou um biscoito que sempre comprou antes e que indicava pode conter, e desta vez ele reagiu e nunca reagia antes. Então eu não posso garantir que puxa, a empresa está com um manejo pior. Eu já avisava, né? Mas Uhum. às vezes só deu o azar que teria dado em 2018 também, ou virá a dar em 2022. Mas o fato é que parece que era um biscoito que ele sempre consumia, apesar do pode conter, nunca teve. O que é o pode conter, Aline? Eu queria falar sobre isso, a gente conversou um pouco ontem, né? O que Por que é o pode favor. conter? Propõe no rótulo e é o que a gente orienta a nossa comunidade, é o que a gente conversa com os médicos, é o que a gente fala em todo canto. O pode conter é tal qual aquela placa que a gente tem nas rodovias de animal na pista. E que te informa o quê? Que ali pode ter um animal. E aí, a partir dessa placa, o que eu, Cecília, faço? Eu não troco o pneu ali. Pô, mas você tá ouvindo que ele não tá bem, acelera mais um pouco. Eu tento parar no posto, ou perto de um posto policial, eu tento entrar numa cidade. Ali eu não vou parar para trocar o pneu. O que mais eu não vou fazer ali? Eu não vou parar ali, porque eu queria pegar um negócio no porta-malas que tá esfriando, travesseiro, né? Que o filho tá com sono. Não é ali que eu vou parar para pegar o travesseiro. Agora, se for assim um xixi, o filho tá desesperado, não aguenta mais, será que eu não pararia ali? Tá de dia, a gente não tá sozinho, é rapidinho. Mas tô ciente, eu vou dizer, maridão, ó, você fica aqui de olho, eu vou cuidar aqui da gestão deste caos. Agora, caramba, né? Mas enfim, eu cuido disso, você dá uma olhada no geral, pra ver se não vem, sei lá, um urso polar, né? Um alce, uma vaca, mas assim, eu tô ciente. Sim. Eu tô ciente de que eu parei num lugar que pode ter animal. Mas pode ter animal em toda a pista? Não é isso, é geralmente na área de parque, enfim. Então, o que que é o pode conter? O pode conter é uma informação que diz assim: o leite não é um ingrediente. Eu não coloquei o leite. E eu não quero que o leite esteja aí.
Inclusive, eu sou uma empresa limpa, tenho todo o meu programa de controle de alergênicos, sempre tive, eu tenho 1000 selos de todos os tipos, a gente pode falar de selo vegano já já. Tenho selos de todos os tipos, de todas as ordens, eu sou incrível, mas eu não posso garantir que o leite não esteja lá. E eu vou te avisar isso, consumidor, porque aí você vai saber o que você vai fazer com essa informação. Você vai sentar com o seu médico e vai pensar, você tem risco de anafilaxia, ou a criança, né? Tem risco de anafilaxia? Ah, tem. Você tem caneta de adrenalina? Ah, eu tenho. Se você precisar usar, vai ser fácil repor? Não vai ser fácil. Você tem risco de anafilaxia? Não, eu não tenho. Mas você vai estar onde? Ah, eu vou estar no avião. Será que é o melhor lugar? É. Eu vou estar numa viagem. Você quer arriscar uma viagem assim mesmo? Agora, eu sou uma mãe de não mediado, meu filho tá ótimo, tá estável, tá incrível. Na pior das hipóteses, se acontecer daquele pode conter. O que ele vai ter? Ah, ele vai ter uma diarreia, ele vai ter uma noite de insônia, ele vai ficar inapetente, ele vai dizer, ah, eu não tô afim. Ah, não, eu tô afim, no máximo vai me dar uma coceirinha, eu gosto de emoção forte, adoro em descida, soltar o carro e beleza, mas você tá sabendo. É. O problema é não saber, Aline. Eu acho que o que realmente pegava pra gente, e que às vezes ainda acontece, porque erros, né, é da humanidade, é você pegar um produto e ler. Por hipótese, fécula de mandioca. E aí, pá, uma anafilaxia. Você fala, de onde? Sim. Senhor, é alérgico à mandioca? Só pode ser. É. Embora haja, né? Não é o caso. É importante a gente saber. É isso, é só para informar. E aí, nisso, eu colo numa coisa que você sempre posta, e eu quando vejo reposto, você pode sempre marcar, porque eu vou fazer questão sempre de repostar, é que a legislação disse o seguinte, alérgicos, 2 pontos, pode conter o alergênico. Não é nem derivado dele, pode conter o alergênico. Não é traço, não é troço, não é travessão, não é maquinário, não é planta, não é fábrica, não é plantio, não é duto, não é viaduto. Pode conter. E por que pode conter e nada mais? Porque a gente identificou na experiência internacional da rotulagem de alergênicos, que já acontecia há muitos anos, quando a gente começou a trabalhar isso aqui no Brasil, que o número de frases, chegava a 25 diferentes, para quem se preocupou em contabilizá-las, e tem estudos sobre isso, fazia com que o consumidor fizesse aqui, traço é mais ou menos do que maquinário? Planta. Bom, primeiro que planta, para mim, essa aqui é falsa, né? Mas planta é isso. Para um consumidor leigo, o que é planta? Planta é isso, né? Mas nem é vegetal. Assim, produto naturalmente sem glúten, porém produzido em planta que também em outro equipamento pode conter. E ovo tá em planta, né? Glúten. Desde quando ovo tá em planta? Enfim, então, por conta dessa identificação de que o consumidor não entendia, por vezes ele tentava fazer uma gradação entre o que é mais, se é máquina, é planta, é indústria, é troço, né? E não tinha, e não tem, não tinha e nem tem nenhuma gradação entre essas frases. E a palavra traço, em especial, foi uma fala que veio da Denise Duluth, é o seguinte, traço é algo que a gente não quantifica. Definição técnica de traço. Aí eu aprendi nesse dia, gostei. Traço é aquilo que a gente não quantifica. E qual é o problema do alergênico? É que uma vez que ele esteja lá, ele é quantificável. E às vezes é bastante. Sim. Se a gente pensa numa fábrica de chocolates, eu sou chocolate assumido, nunca menti isso pra ninguém, mas chocolate de qualidade. Se eu compro um chocolate, eu sei, porque eu faço chocolate às vezes em casa, eu derreto e refaço, né? Não faço nada, não é que eu pego as amêndoas do cacau e fico pisando, não. Eu como chocolate e eu refaço o chocolate. Se é um amendoim, né? A gente sabe que a máquina não pode ser lavada como a gente lava a panela de pressão. Se é um amendoim, na hora que ele descola de algum lugar que ele tá ali grudadinho, ele é inteiro. Ele é um pedaço. Então, ele não é um traço. Então, essa é mais uma razão pela qual não se fala em traço. É horrível Nutriver consultoria. Eu não aguento ver traço. É por isso que eu falo, toda vez que a Aline bota, eu reposto se eu vejo. Porque chega.
Não é traço, e não é traço por isso, porque às Mas vezes é eu vou usar travessão. agora para explicar essa definição que traço é algo que a gente não consegue quantificar. E Aí aí você ele pode tá pegar no dicionário de quantificado. quimiquez que você deve ter dos seus estudos, parece que essa é a definição, eu comprei como válida. Se veio do Lutz, eu acredito, né? Então, Eu vou olhar. A gente tem, tipo, 5 minutos, passou muito rápido. Eu queria que você falasse um pouquinho só pra gente encerrar. Eu vi alguém aqui, aliás, várias pessoas falando que o pode conter é loteria, mas resumindo o que a Cecília falou, é é aquela loteria. loteria que você escolhe ou não apostar. A Sim. decisão é sua, a É, informação tá loteria, ali. loteria é o jeito fofo de dizer. Muitas vezes eu falo que é roleta russa. É, Eu não concordo. brinco. Eu não brinco. Então, é real, é verdade. Eu queria só que você falasse, então, porque a gente vai ter que encerrar, passou muito rápido, do porquê que a gente não tem um limite permitido para Em alergênicos. 5 minutos! A gente tem anos discutindo isso. Me recuso. Eu não vou Não, não. responder. Achei ótimo. Você vê que eu vou usar isso como álibi, né? Como temos poucos minutos, eu só vou dizer assim. Olha, era uma vez, existem estudos maravilhosos. Está disponível, Elaine, está no site da PUC. Eu ia falar, Além de ter todo mundo queria livro, saber enfim, sua a editora tese. gosta que venda, mas está no site da PUC. É só procurar Maria Cecília Curixadá. Depois a gente põe o meu nome todo em algum canto. Era uma vez, existem vários estudos, várias pesquisas, várias gente pesquisando qual é o how much is too much. Qual é o limite de tolerância dos alérgicos? Como não dá para saber por todos, a pesquisa é qual é o limite de tolerância da maioria. Qual é a menor quantidade que a maioria das pessoas consegue. Então, embora o estudo seja muito legal, a pesquisa seja muito incrível, e eu quero mesmo que as pessoas avancem, que a gente tenha estes números, quando a gente fala num menor número que a maioria, e eu boto isso em cálculos e estatísticas e médias e medianas, eu não tenho um ambiente de segurança para todos. Ponto 1. Ponto 2. Hoje, a Aline era esse X e a Cecília era esse Y. Mas, na média, a gente não sabe dizer se a Aline amanhã doente e a Cecília, que não bebe, então eu vou usar, breaca, hoje é a mesma Cecília da semana passada. O quanto que eu como de bolacha, se eu como duas, ou se eu tô super na TPM e eu vou comer 10. Sim. E eu vou comer 10 bolachas tomando alguma coisa, ou um antibiótico, enfim, se eu vou fazer exercício. Então, como tudo isso impacta no limiar de tolerância, por hora, não temos um limiar de segurança e, por hora, temos que lidar com essa indefinição e subjetividade que vai se objetivando quando a gente tem programa de controle de alergênico, informação, treinamento, treinamento, treinamento e capacitação e treinamento e reciclagem e treinamento. Isso é super importante. E No fim, técnico fazendo rótulo, né? Não é para copiar do amigo, porque o seu produto não é igual, a sua máquina não é igual, a sua planta não é igual, não dá os mesmos exatamente. frutos. Não, é o que eu falo, construir a base sólida de conhecimento para a gente ter o nosso próprio conhecimento, para Aline, me saber escreve em algum canto que eu te passo alguns. pra gente ter o nosso. Pra gente saber avaliar ali o produto que a gente de fato tá trabalhando. Porque é o que você falou, não é porque o chocolate do amiguinho não falou nada sobre amendoim e ele usa amendoim que eu não vou falar nada sobre amendoim porque eu também uso amendoim. Às vezes ele consegue fazer essa separação, é linha diferente, é armazenado diferente. Embalado diferente, transportado diferente, e ele consegue garantir. E você não, você tá passando amendoim do mesmo jeito que você tá passando chocolate. Alguém falou de validação da higienização, é super importante, mas a gente tem, vocês sabem melhor do que eu, né? Tem aquele que usa água de enxágue e tem aquele que vai buscar onde? Nas reentrâncias, onde realmente pode ter. Gente, É aí água que você do tem que procurar o enxágue alergênico. não, água do Tem que procurar enxágue onde ele prende, né? não usem água do enxágue pra. Quando o brinco cai no chão, onde a gente procura? Quando o brinco sai da orelha, onde a gente procura? No chão, a gente fica procurando primeiro aqui na gola, ver se caiu dentro da blusa. A gente tem que procurar onde ele deve estar, né? Depois você vai pro chão e fala, não achei. Né? Cecília, eu tinha mais um monte de coisa pra te perguntar. O Instagram já tá contando aqui. Tá todo mundo pedindo live 2 aqui. Geral, live 2 e sua tese para ler. Então depois você me passa onde tá a Quem tese. sabe a gente faz o contrário. Eu te convido lá no Põe no Rótulo e a gente conversa mais. Perfeito, perfeito. E depois me passa então seu nome completo e onde achar sua tese, que eu deixo nos stories para todo mundo. Muito, 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 muito obrigada. Lembrando que a tese é natimorto, é desatualizada, é antes disso tudo, tá?
Mas muito obrigada mesmo pelo seu tempo, por essa aula maravilhosa, por todo o movimento do Põe no Rótulo, por lutar aí por legislações mais claras. E assim, do que depender de mim, vocês têm total apoio, porque eu consigo entender o lado da indústria, mas nesse caso aí eu sou do lado do consumidor, porque não tem como, é saúde pública. Gente, alergia alimentar mata, é simples assim. E eu não quero ser responsável por matar ninguém pelo meu rótulo. Então, eu que não vou correr esse risco, espero que ninguém aqui corra também, né? Vamos aprender a rotular alergênicos. E muito obrigada, só posso te Obrigada a agradecer. você. Tchau, tchau, gente. Gente, Obrigadão. Boa sigam noite. lá o Põe no Rótulo, quem não segue, né? Sigam a Cecília lá. E é isso, faremos segunda live, hein? Tchau, Beijo, tchau. gente. Obrigada.